Davi, eu assisti ao seu filme, obviamente, no Festival Mix Brasil, onde teve a premiere nacional, mundial, na verdade, né? E eu revi agora aqui em Tiradentes. Mas lá no Mix Brasil você disse algo que eu achei bastante interessante, que eu acho que até contaminou um pouco a minha leitura em relação ao filme, foi o fato de que, de uma maneira talvez inconsciente, Virginia Woolf inspirou esse curta-metragem. Não foi algo que... Eu lembro que você falou que não era algo que você perseguiu, que você explicitou, mas que de certa forma, acho que quando você viu o material pronto, você identificou ali Virginia Woolf, sobretudo Orlando. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso e também sobre outro aspecto que eu lembro que aí você disse que já era mais presente para a inspiração dessa história, que era sonhos mesmo, né? Bom, vou começar pelo final dessa pergunta. De fato, o Promessa ele nasce por conta de um sonho que eu tive. Muitos desses sonhos acabam sendo frutos até desses meus textos, não só cinematográficos, mas crônicas, enfim, eu gosto muito de anotar esses sonhos que eu tenho. E esse sonho específico, eu sonhei que eu estava nesse ambiente, esse banheiro, um banheiro que estava um pouco sujo, um pouco escuro, inclusive, e eu estava lavando a mão e eu via de fato esse reflexo. E estava escrito Promessa de um Amor Selvagem. E eu achei até forte porque essa escrita, né, que estava na parede parecia até sangue, né, algo como se fosse pulsante. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu anotei esse título, né, Promessa de Amor Selvagem, melhor, essa frase, já pensando que era um bom título de repente para um projeto. E essa imagem, né, de alguém que está se olhando ao espelho. E durante esse sonho, né, depois desse sonho, melhor dizendo, eu estava naquele projeto que você conhece, que eu fiz com a Débora Perrota também, durante a pandemia, né, o Domicílio Incerto, posteriormente Todos os Rostos que Amo Se Parecem. E numa das cartas, né, dessas videocartas que eu troco com a Débora, ela comenta que ela não se recorda enquanto sonha se ela consegue se ver nos espelhos. Né? Então ela não sabe se ela tem uma imagem de si enquanto ela sonha. Eu achei isso muito forte, porque nesse sonho eu me via no espelho, mas eu não lembro do meu rosto. Né? Então era uma outra pessoa também ali, não tinha essa identificação. Tinha, claro, uma questão corpórea ali envolvendo, mas eu não sei se era eu. Né? Então eu vi que ali poderia ser também uma possibilidade de encarar uma persona, né? Não exatamente um material pessoal. E então eu comecei a escrever, rascunhar esse roteiro em 2019, né? Um pouco... enfim, desse projeto, né, 2019, 2020, começo da pandemia e tal. E a partir dali, então, começa com essa primeira imagem e eu já tinha também coletado algumas histórias de alguns amigos, né, eu fui numa festa e a moça disse que queria ler a minha mão e de repente ela falou que eu tinha a linha da vida curta, talvez eu tenha uma vida curta pela frente, ele estava numa crise ali entrando dos 30 anos, enfim, eram coisas que estavam muito próximas a mim, né, de amigos também que estavam passando por alguma dessas experiências, que acabavam sendo até cômicas, né, pra gente, e eu fui colocando alguma dessas histórias, né, que eu estava ali coletando naquele momento. Inclusive uma que aconteceu comigo, que eu fui no Festival de Cinema em Lorena e eu acabei caindo numa festa, assim como o personagem, né, ele entra de penetra numa festa, e eu vi pela brecha assim da porta que estavam, né, tinha umas moças tirando cartas e ela falou exatamente dessa forma, né, se você quiser pode entrar, mas fecha a porta. E foi a primeira vez que tiraram cartas para mim também, e eu sempre fui muito cético a isso. Mas foi algo que me marcou muito, né? Porque, embora esse meu lado cético, que foi ali contado nas cartas, de alguma forma mexeu comigo. E eu vi ali que era uma possibilidade de trabalhar com esse lado onírico e barra místico, que de alguma forma me fascina. E as coisas foram bem fluidas, né? Elas foram sendo construídas à medida que eu fui colocando no papel. Quando eu comecei a querer mesmo tirar esse projeto, né, do papel e fui começando a formar equipe, inclusive a chamar elenco, eu mostrei para a Débora novamente, né, porque mesmo quando a gente não trabalha junto em co-direção, a gente acaba compartilhando muito, né, o que a gente tem feito. E a Débora, ela assina também assistente de figurino no Promessa, né? Ela faz uma participação também enquanto personagem no filme.
E ela falou pra mim, nossa, Davi, esse roteiro é muito bonito e tem uma coisa que que eu saquei assim, eu não sei se foi uma referência, mas me lembrou muito de Orlando. Orlando, um livro da Virginia, talvez seja o livro menos hermético dela, muito mais narrativo, que não explora tanto esse fluxo de consciência que a gente vê naquela leitura modernista da própria Virginia. E de fato é um dos livros que eu gosto muito, não digo que é o meu preferido da Virginia, mas eu gosto muito, principalmente pelo aquele teor mágico, encantador que existe, um personagem que de repente troca de gênero ao longo dos séculos. E eu falei, nossa, talvez tenha sido uma referência de fato inconsciente, numa obra que eu gosto demais. Tanto que depois eu passei para a equipe para eles assistirem ao filme, a adaptação que existe do próprio Orlando, da Sally Porter, exatamente. E eu fiz o que de alguma forma não é uma adaptação, não é uma livre inspiração, porque estava ali como um processo inconsciente, bastante orgânico, mas eu fiz numa homenagem batizando pelo menos um dos espaços, o bar que o personagem sai no início do filme, eu coloquei o nome de Orlando, então acho que foi um pouco disso. Tem essa junção onírica com algo místico que acaba sendo encontrado nesse espaço ordinário do cotidiano, de repente enxergando o extraordinário nesse cotidiano, e essa própria relação que eu acho que bom, você já viu alguns dos meus trabalhos, deve ter percebido com o próprio realismo mágico, com a própria literatura, que eu acho que acaba sendo algo inconsciente e às vezes referências mais pontuais. Inclusive isso que eu abordar na próxima questão é se justamente você está numa fase em que está mais curioso e interessado de fazer de contar histórias envolvidas no realismo fantástico, porque você também fez As Viajantes, que tem esse aspecto, e também o Todos os Outros que Amo Se Parecem, que ele tem uma conclusão um tanto também, acho que parte desse, não somente do onírico, do misticismo, mas também até do fantástico. Da fábula, mais lá da fábula também. Eu quero saber se você identificou de certa forma indo mais para esse caminho, embora o seu trabalho de pandemia, que era agora eu me esqueci o nome, outro você fez com a Débora. O Domicílio Incerto. Isso, o Domicílio Incerto, ele não parte muito para esse lado, mas achei curioso que o conjunto mais recente da sua filmografia vai para esse caminho. Sim, eu acho que, bom, desde o princípio, assim, quando eu entrei no cinema, até quando eu fui estudar cinema, o que me motivou foi o cinema fantástico. Eu sempre conto que o filme que fez eu querer fazer cinema foi Labirinto, a Magia do Tempo, do Jim Henson. E não foi nem por uma questão tipo o filme em si, porque naquele momento que eu comecei meu processo com a cinefilia, sei lá, meus 12, 13 anos, eu gostava muito de ver primeiro os making-offs dos filmes. E quando eu vi o making-off do Labirinto, eu falei, nossa, é um processo muito imaginativo, que você consegue transformar esses espaços em mundos também possíveis que a gente só enxergava anteriormente em contos de fadas, universos bastante fantásticos. E isso me cativou nesse potencial e de tentar, de repente, fazer um tipo de cinema fantástico também no Brasil. Agora eu acho que a gente está com uma força maior, tá realmente com filmes mais representativos de gênero, no gênero fantástico, de horror, mas alguns anos atrás isso ainda era muito novo, eram filmes muito pontuais ou momentos pontuais em algum desses filmes que de alguma forma eram mais anárquicos, subversivos e surrealistas, enfim. Então quando eu começo a fazer cinema, até nos meus primeiros experimentos na faculdade, o meu primeiro curta-metragem mais experimental, ele se chama De Saco Cheio. E ele foi, de fato, a história de um menino que nasce com um saco de pão no lugar da cabeça. E a gente vai vendo ele passando por alguns preconceitos, enfim, por ser uma pessoa diferente. Então, já entrei com um pouco nesse princípio fantástico. Mas o meu projeto mais, vamos dizer assim, maduro, que circulou mais e que, de alguma forma, fez que eu entrasse no circuito dos festivais, que é o A Bordo, que foi meu trabalho de conclusão de curso. De alguma forma, ele não é um filme fantástico, mas ele quebra com aquela narrativa clássica e talvez com um certo naturalismo. Tem um momento em que a personagem rompe completamente com aquele universo, com aquela diegese mais naturalista, social, e meio que entra por dentro de umas
de lençóis e começa a criar uma dança que faz uma referência a essa imagem uterina, né, já que é uma personagem que passou por um aborto e tudo mais. Então acho que ali já vai construindo alguma coisa, ou até mesmo pela própria atmosfera, né, a própria sensação do filme, que ele vai entrando por algo um pouco mais estranho, pelo próprio uso do próprio desenho de som, né. Eu acho que o som ele também potencializa esses espaços de horror ou esses espaços mais sensórios. Então acho que desde o começo, ainda que o fantástico não estivesse de uma forma explícita, né, ali sendo manifestado nesses projetos, ele tinha alguns momentos que a gente poderia enxergar muito pela questão formal, né, não essencialmente por algo físico, um elemento imaginário. E quando eu fiz As Viajantes e eu acho que já tinha, né, essa pretensão de fato ser um filme de ficção científica e horror, né, e muito pela própria construção desse clima, né, eu acho que são filmes bem atmosféricos. Domicílio Inseto ele já parte por um caminho mais de troca de cartas, né, esse Mad já trabalha com uma possibilidade de um cinema bastante experimental, enquanto também ensaístico, né? Mas eu acho que o Fantástico não está se manifestando ali daquela forma, mas aí quando a gente faz o Todos os Rostos que Amo Se Parecem, um filme que a gente grava em Minas, eu acho que já tem um pouco dessa coisa experimental que a gente acaba usufruindo da própria experiência com Domicílio Incerto, né? E trazendo muito daquilo que a gente vivenciou na pandemia, que era recordar a nossa infância, algumas memórias, né? Eu tenho um salãozinho no fundo de casa e que a gente estava fazendo ali uma limpeza e foi quando eu achei alguns livros infantis. Meu pai, a gente nunca teve câmera, eu fui ter câmera depois dos meus 17, 18 anos, então todo o registro, até vamos dizer assim, em movimento, né? Porque o som também é movimento, né? Embora não tenha essa imagem, mas o som também é movimento, então enquanto registro de movimento, a gente era gravado pelos meus pais em fitas cassete, a nossa própria voz. E a gente consumia muito também contos de fadas de forma sonora, né? Então eu fui achando esse conteúdo e conversando com a Débora, que é do sul de Minas, né? Passou praticamente metade da vida dela em Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade também bastante conservadora e supersticiosa. Então a gente foi unindo essas referências, né, essas semelhanças do próprio imaginário infantil, da própria fábula, né, a Débora trazendo também essa coisa, vivenciando um pouco mais dessa natureza e e desse assombro que também pode existir na natureza, né, e os contos de fadas eles lidam muito com essa imagem da natureza, né, como algo também do horror e, enfim, não só especulativo, imaginativo, mas algo que tem alguma força ali que pode ser também perigosa, né? O próprio conto do Chapeuzinho Vermelho, que é citado no Todos os Rostos que Amo Se Parecem, né? Então acho que foi isso. Também não foi algo que a gente pensou que ia aparecer, porque foi um projeto bastante processual, não tinha um roteiro. A gente foi descrevendo assim algumas imagens e depois passando no papel, desenhando mesmo essas imagens durante a viagem, né, nesse trajeto aí de 3-4 horas para Minas Gerais. E é um filme que a gente foi descobrindo. Então a gente levou essas referências, na montagem aparece o Chapeuzinho Vermelho e o próprio Super 8, né, que tem ali aquela relação com sangue, com lobisomem, são algumas questões também que foram surgindo durante o processo da finalização. Então acho que são coisas que fazem parte do meu... acho que dessa questão mais infantil, imaginária mesmo, e que nem sempre são estritamente referenciais, né, mas que vão aparecendo durante o processo. Acho que as minhas questões finais acho que dizem muito em relação ao orçamento, a recursos, mas acho que eu quero dividi-la também para não te causar muitas confusões. Justamente por ser... assim, eu sei que na sua trajetória, enfim, muitos dos seus trabalhos foram feitos, assim, levantando recursos próprios ou crowdfunding, como foi no caso que eu lembro de As Viajantes. Eu acho que alguns você até trabalhou com edital, mas também teve muito essa coisa de levantar recursos, né, para concluir o orçamento. E aí eu faço essa questão, novamente, desse interesse de criar essas histórias com esses elementos fantásticos, oníricos e tudo mais, mas de certa forma ter de repente alguns impasses em relação a desejar, enfim,
colocar em imagens aquilo que está no seu roteiro. E assim, no Promessas eu identifico assim, inclusive alguns truques assim bastante interessantes, como a entrada do protagonista do Kellner no apartamento, que às vezes parece que ele está indo em direção à câmera, mas na verdade é o reflexo. E também tem aquele plano sequência em que existe, né, esse salto no tempo, né, essa volta ao passado. E dá para perceber que você executa isso utilizando vários truques, vamos dizer... de própria transição, né? Isso, simples. Isso, exatamente. Aqueles são, enfim, idealizados ali em cena mesmo. Mas, assim, existem outros momentos nesse filme, que você fez anteriormente, que eu acho que já exigiu uma certa demanda em relação a computação gráfica. Eu não lembro se nas Viajantes teve um momento em que há duas Gilda no mesmo quadro, elas se cruzam. Exatamente. Tem isso no Promessas, a cena que fecha o filme, ela tem essa imagem digital. Sim. E todos os rostos que se parecem, a conclusão também tem essas intervenções. Sim. Eu queria que você comentasse sobre como enfim, idealizar essas imagens trabalhando com recursos que são limitados, de certa maneira. Bom, como eu falei, né, tipo, acho que a própria fantasia me fez entrar ter essa vontade, né, de fazer cinema, entrar no mundo do cinema e perceber que, tipo, no Brasil a gente também consegue, né, ainda com poucos recursos, fazer filmes tão potentes quanto os que a gente está vendo, né, no cinema estrangeiro. Eu sempre cito aquela frase do Paulo Emílio Salles Gomes, né, essa nossa incapacidade criativa de copiar, porque até quando a gente quer copiar, a gente consegue trazer a nossa identidade brasileira, né? Então, eu sinto que dentro desse universo, né, até estando aqui no Festival de Tiradentes, né, a Mostra de Cinema de Tiradentes, que o tema desse ano é mutirão, né, o cinema latino-americano, o cinema brasileiro, enfim, por si só, ele é muito dessa guerrilha, né, desses encontros que a gente faz e que acabam criando parcerias, possibilitam, né, desses encontros também que a gente faça projetos com recursos mínimos, né, e com orçamentos mais baixos, mas que também tenha, né, um valor estético interessante e que estão disputando, né, em festivais, não só nacionais e internacionais, com obras, né, que tiveram orçamentos maiores, né. Então, por exemplo, As Viajantes esteve no Fantaspoa, no Molins dos Reis, né, um festival na Espanha, esteve também no Macabro, então competindo nos festivais de cinema de gênero, especificamente de horror e fantasia, né, que são considerados desses grandes, né? Então é claro que é sempre um desafio, mas também uma honra quando a gente consegue, com recursos mínimos, alcançar esses objetivos, né? Essas janelas, né, que são importantes para visualizações dos filmes. E no caso das Viajantes, a gente teve, de fato, um efeito visual. Eu chamei um amigo meu na época do colégio, da faculdade, desculpa, o André Kim. Então ele que fez essa passagem, né, de uma personagem, porque a Gilda tem essa passagem do tempo, né, essa viagem do tempo, melhor dizendo. Então às vezes ela se encontra, né, com uma com a outra, com as suas várias variações de si. E com isso ele fez né, com o crowdfunding que a gente fez, a gente conseguiu chamar esse meu colega e a esse momento, né, essa intervenção. Depois, no Todos os Rosquianos Se Parecem, novamente eu chamei um outro parceiro agora de trabalho também, que é o Sábio Fernandes. O Sábio é do Ceará, ele já é especialista em efeitos visuais. Conheci ele também a partir de um outro filme dele que se chama Tome Brilho. E eu mostrei para ele aquele enquadramento justamente do final, que tem a lua cheia, né? Enfim, quer dizer, eu queria que colocasse uma lua cheia. E ele então foi mostrando algumas possibilidades, eu queria que tivesse uma imagem, né, dos próprios vagalumes, né? A Débora trazendo algumas referências que a gente sabia que podiam ser difíceis, né? Claro que é difícil a gente já achar aquela quantidade de vagalumes que aparece no filme, né? Quanto mais conseguir captar com uma câmera, né, esses vagalumes. Então a gente acabou tendo que fazer esses efeitos, né? De uma forma bastante simples, mas que eu acho que funcionam dentro até dessa imperfeição mesmo que esses filmes têm, né? Eu sei que eu acho que são filmes também imperfeitos. Eu gosto disso, né? De a gente entender que são também processos. E no próprio Promessa, que é um filme que exigiu um pouco mais disso,
né? A passagem de tempo foi um recurso extremamente simples, mas que eu acho que dessa simplicidade a gente também conseguiu criar algo visualmente potente, né? Com uma simples transição, né? Com um crossover lá entre as arquiteturas, né? Entre um apartamento do século XXI e uma casa do século XVIII, enfim, estilo colonial. Então a gente consegue sentir essa transição por um recurso mínimo. E os demais efeitos também foram criados ali com o Sábio Fernandes, né, que a gente mantém essa parceria, a partir também de recursos fornecidos pelo Aldir Blanc, né, um orçamento um pouco maior. Foi a primeira vez que eu tive um edital. Ainda assim foi um filme feito com 15 mil reais, passou um pouquinho. Gravando na pandemia a gente sempre acaba estourando um pouco o orçamento. Mas é isso, claro que a gente tem sempre vontade, né, de conseguir fazer, enfim, privilegiar todos os departamentos, né, chamar mais pessoas, mais tempo para essa finalização. Quem sabe aí ocorram outros editais também que dê conta dessas vontades, né? Mas eu acho que dessa forma, com essas parcerias, ainda que dentro de recursos mínimos, a gente tem conseguido trazer a nossa identidade também, né, como eu falei, essa incapacidade criativa de copiar. Na verdade, é uma outra forma possível de a gente conseguir imaginar o que é nosso, né, o próprio, enfim, o próprio realismo mágico que é latino-americano, né, e que faz parte dessa construção também cada vez mais presente das obras cinematográficas brasileiras.